Bom, boa tarde, boa noite aos colegas, né? Não, aliás, bom dia e boa tarde, ajustando o fuso. Esse caso que a gente vai falar agora, tá? É uma complementação do que já foi falado em sala de aula. É um caso bastante interessante, então já vou passar direto para a exposição, para o diapositivo, para que a gente possa debater em cima do que vai ser colocado agora aí, tá? É uma paciente feminina, uma mulher, 82 anos de idade. Ela vem ao consultório para acompanhamento de rotina. Então veja que é uma paciente externa, né, que vem ao consultório. Supõe-se que é uma paciente que esteja em boa condição de saúde. A história clínica dela inclui hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia, portanto, é uma paciente de risco cardiovascular elevado. Ela vem tomando lisinopril, 5 miligramas por dia durante os últimos 8 anos, metformina 2 vezes por dia e atorvastatina 20 miligramas por dia. A avaliação dos sistemas físicos, o exame físico, também não deram dados relevantes, foram irrelevantes. Os resultados laboratoriais foram pedidos e vieram normais. A única exceção é uma creatinina elevada de 1,6. Foi realizado um ecocardiograma que mostrou uma função sistólica ventricular esquerda normal, preservada. Foi solicitado então um teste de esforço. Tá? Esse teste de esforço mostrou que a paciente caminhou durante 6 minutos no protocolo de Bruce modificado, que é um protocolo padrão para ergometria, e interrompeu devido à fadiga. A paciente se fadigou com 6 minutos de esforço. Ela atingiu 72% de frequência cardíaca máxima prevista, tá? Então não foi um teste máximo, foi um teste, né, de aptidão física baixa. Um duplo produto, que é o produto da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, de 18.240. É também um duplo produto baixo. Tá? Durante o teste de esforço, ela teve dispneia em 4 minutos, ou seja, ela cansou-se rapidamente. Porém, sem angina, sem dor no peito. O eletrocardiograma feito durante, né, você faz o teste ergométrico, faz o esforço, e você vai correndo o eletrocardiograma simultaneamente. Mostrou uma depressão horizontal do segmento ST de 1 milímetro na região infralateral, que persiste durante todo o restante do esforço e retorna ao padrão de base no primeiro minuto de recuperação. Ou seja, a paciente apresentou um teste ergométrico isquêmico, tá, nessa carga baixa. Então ela teve uma isquemia miocárdica, um esforço físico de baixa intensidade. Apesar da idade dela, dá para notar que houve realmente um teste considerado positivo. Ok? Então nós teríamos agora algumas questões. Colocaria qual seria a alternativa que seria mais apropriada para esse paciente como grupo inicial, visto esse teste alterado, fatores de risco, a idade da paciente e o fato de que é uma paciente que apresentou alteração arteriográfica sem dor. Vamos esperar os colegas se manifestarem aqui, depois a gente discute as alternativas segundo o que o sílabus colocou para a gente. Está dando bastante uma diversão bem grande aqui, né? Tem alternativa C, alternativa D, a maior parte está indo pelo caracterismo cardíaco já com o grupo inicial. Né? Algumas pessoas colocam C, algumas colocam A, então está bem variado aqui. Né? Podemos ir para a solução do caso já, professor? Eu acho interessante dar mais um tempo para o pessoal pensar. Então vamos lá, vamos ver qual que é a solução do caso, tá? Segundo os sílabos, a alternativa que melhor responde a esse questionamento é a alternativa C. Só voltando aqui para vocês verem, o C é beta-bloqueador, aspirina e reabilitação cardíaca, ok? Nós vamos falar um pouquinho por que o sílabus colocou essa alternativa, né? E não o caracterismo cardíaco como opção primária, como muitas pessoas aqui acreditaram que fosse a alternativa melhor. Bom, o teste de esforço, como já citei, ele mostra uma isquemia, né, miocárdica, manifesta em parede infralateral, com depressão ST, de 1 milímetro, né, horizontalizada, em derivações infralaterais, numa carga de trabalho relativamente baixa. Ok? Nesse caso, então, beta-bloqueadores, as estatinas e a aspirina são componentes que estão muito bem estabelecidos como regime anti-isquêmico nesse caso, ou seja, já há evidências muito fortes e bastante comprovadas de que beta-bloqueador, estatina e aspirina, nesses pacientes com isquemia manifesta em teste ergométrico, mesmo que seja sintomático em repouso, tem um componente anti-isquêmico interessante. Os benefícios da tianoperidinas, né, também
podem ser utilizados, mas você tem que contrabalancear com o risco de sangramento. Então você tem que avaliar realmente se o uso de aspirina com tianopiridinas, nesse caso, valeria a pena em função do risco de sangramento associado. Ok? A reabilitação cardíaca, que foi colocada também como uma alternativa a ser usada, refere-se ao tratamento que você faz após o procedimento cardíaco, no caso, uma reavaliação miocárdica, uma angioplastia, uma cirurgia valvular ou uma TAV, né, que é a substituição de válvula aórtica percutânea. Não é esse caso, tá? Na verdade, a reabilitação cardíaca ela tem que ser vista de uma forma mais ampla, como o restabelecimento das condições ideais em pacientes que já possuem alguma doença cardíaca manifesta ou induzida, no caso, a isquemia miocárdica, tá? E ela mostra benefícios tanto em relação à melhoria da fisiologia coronariana, estabeleção de placa, efeitos antiadrenérgicos, como sob o controle do fator de risco. Então, reduz a pressão arterial, reduz os níveis de gordura, né, e polipemiante, e também sobre o nível glicêmico. E no contexto mais geral da reabilitação cardíaca, ela também melhora na reinserção social do doente, no reposicionamento físico, na melhora das condições de dieta, além de que o exercício condicionado, com aumento da frequência cardiovascular, ela pode ajudar também na educação, na aderência à medicação. Ou seja, a reabilitação cardíaca, no sentido mais amplo, como uma prevenção secundária, como uma melhoria do paciente, no sentido de que ele vai aderir a uma terapêutica mais efetiva, tem sido comprovada realmente que reduz risco e que melhora as condições de vida e aumenta a longevidade. Então, vários estudos clínicos têm mostrado realmente que os exercícios assistidos, treinamento, controle de risco, modificação de estilo de vida, aumenta a capacidade física, reduz a necessidade de intervenções terapêuticas e aumenta a longevidade. Então, para os sílabos, para esse exercício, foi considerado correto o uso, então, de medicamentos, tá? E a reabilitação cardíaca, ok? Eu vou colocar mais alguma coisa aqui na frente. Então, a reabilitação cardíaca é uma opção subutilizada em pacientes com doença cardíaca isquêmica estável, para que o tratamento medicamentoso sem a intervenção coronariana ou a cirurgia foi escolhido. O baixo movimento de dose em reabilitação cardíaca é bastante conhecido. Então é importante que os prestadores de saúde tenham em mente esse princípio da reabilitação cardíaca e façam isso de uma forma a incentivar o doente para que ele possa operar essa barreira, uma vez que os idosos têm pouco aderência a esse tratamento físico e medicamentoso em comparação com os outros. E aqui vem uma coisa interessante, né, em relação ao preterismo. O preterismo cardíaco, o implante stent, ele pode até aliviar realmente, ele reduz sintomas, ele reduz a necessidade de medicamentos, mas a presunção comum que nós tínhamos até algum tempo atrás, de que o CAT poderia ajudar os pacientes com doença coronariana crônica estável, né, a terem uma sobrevida melhor, foi contestado amplamente pelo estudo CORT, né? É um estudo bastante citado na literatura, que foi realmente um landmark, um divisor de águas, né, na nossa maneira de enxergar esses doentes. Ele mostrou que nos pacientes que têm terapia médica otimizada, ou seja, já estão tomando medicamentos em dose plena, já estão fazendo o uso de medicações de forma rotineira, disciplinada, com algum tipo de modificação de estilo de vida, esses pacientes, você fazer a angioplastia não aumenta, não reduz a mortalidade e não diminui os eventos cardiovasculares duros, né? Portanto, comparativamente, você manter esses pacientes com terapia clínica otimizada com ou sem angioplastia não tem redução de mortalidade e de eventos cardíacos duros no longo prazo, ok? Pode ser interessante para você reduzir sintomas e para você reduzir a dependência de medicamentos, mas não aumenta a mortalidade. Então, o CORD realmente foi um marcador, e nesses casos de pacientes idosos, né, que não estão sendo medicados, a primeira terapia realmente você teria que entrar com a medicação em doses adequadas, fazer o acompanhamento clínico, e somente se houver piora do sintoma clínico, aumento dos sintomas, né, diminuição da carga de esforço que causa sintoma, ou piora clínica, que você pode pensar numa intervenção coronária como maneira mais efetiva de tratamento. Ok? Então é isso. E além do mais, nesse caso específico dessa paciente, ela tinha um creatinina de 1,6. Portanto, haveria um risco adicional, né, de você usar um exame contrastado, preterismo, que poderia complicar ainda
a levar uma iatrogenia com piora da função renal da paciente. É por isso que foi optada pela alternativa C. Ok, gente? Eu acho que é isso. Dúvidas, participações, fiquem à vontade.